Olá pessoal, tudo bem? Bom, eu estou de volta aqui ao meu canal para falar sobre geopolítica, né? Nos últimos tempos, né, se tem falado muito sobre geopolítica, né, a partir, evidentemente, de todos os problemas que têm acontecido no mundo, né? E em função também disso, eu criei um curso denominado Geopolítica e Guerra, da Líbia à Ucrânia, para que a gente possa fazer exatamente uma discussão sobre o que tem acontecido no mundo nas duas últimas décadas, a partir desse século principalmente, né, para não ir muito longe do ponto de vista do tempo histórico. E que a gente possa entender também, e esse foi um dos objetivos, que esses processos que têm acontecido de conflitos, de guerras, e que alguns deles ganham mais visibilidade do que outros, que tem sido uma dinâmica no mundo nas últimas décadas. Muito se fala da guerra da Ucrânia, mas este século ele já se inicia, né, impactado pelos atentados no World Trade Center, né, no Pentágono, ali nos Estados Unidos, e a partir disso uma escalada de guerras, né? Seja as chamadas guerras contra o terror, que é algo difícil, né, de se identificar o terror, onde é que ele está. Essa guerra declarada contra o terror, ela levou conflitos, né, para o Oriente Médio, ali também para o Afeganistão, né, para o Iraque, e também a partir de sucessivas ondas das chamadas guerras híbridas, que instigavam o conflito ou os conflitos de forma diferente a partir exatamente da, digamos, da infiltração de agentes ou de financiamento de ONGs em determinados países para poder, dessa maneira, fragilizar esses governos que, porventura, fossem opositores, né, à linha hegemônica comandada pelos Estados Unidos. E agora a gente se depara exatamente com um conflito diferente do ponto de vista daquele ator central, né? Não mais os Estados Unidos, a OTAN e seus aliados, né? Pelo menos no enfrentamento e nessas invasões, mas a Rússia, né? A Rússia que veio de um envolvimento muito forte ali na Síria, né? E que foi fundamental para que o governo do Bashar al-Assad não sucumbisse diante de uma onda, né, de invasões de organizações extremistas, né, de grupos de diversos matizes, alguns deles também financiados pelo Ocidente e também pelos Estados Unidos, né. Enfim, o Bashar al-Assad ele conseguiu se sustentar a partir exatamente de uma ação muito forte da Rússia, que tem ali na Síria a sua única base militar fora exatamente da Ásia, fora da Rússia. Pois bem, mas vamos ao tema que nos importa aqui, aquilo que eu optei por falar, para que a gente consiga fazer uma leitura de tudo isso que tem acontecido, né? O artigo que eu escrevi no meu blog, Gramática do Mundo, ele se titulou A Dimensão da Geopolítica no Mundo Atual, né? Já tem alguns anos que eu escrevi esse artigo, né? Mais especificamente 2 anos, né? Que é evidente que na abordagem que eu vou fazer aqui eu vou atualizar algumas coisas em relação àquilo que está escrito, né? Porque eu também tenho por prática não alterar nada do que eu escrevo nesses artigos, né? Até para que, não só eu, né, mas para que quem lê esses artigos, 5, 10 anos atrás, tenha a dimensão exata do que estava acontecendo ali e, evidentemente, a minha visão, a minha leitura sobre isso, a minha leitura geopolítica, né? Bom, primeiro a gente tem a compreensão do que é geopolítica, né? Porque muitos tentam fazer análise, né, do que está acontecendo, mas a compreensão do que é geopolítica, né, ou a leitura que se faz a partir da geopolítica, ela é muito mais complicada. Como é complicado e complexo
tudo isso que acontece no mundo. Né? O que acontece no mundo não pode ser explicado de forma simples, né? Muito menos por meio do maniqueísmo, né? Nessa tentativa de dividir o mundo entre o bem e o mal, né? Algo que é muito comum na cultura ocidental. Né? Então a geopolítica ela pode ser vista como uma junção da geografia, da história e das ciências políticas, né? Com algumas influências ali da economia, né? Devido a ser preciso compreender a dimensão sistêmica, né, que conduz cada época e serve como motor da engrenagem dos Estados-nações. Né? Mas a geopolítica, ao contrário do que de forma equivocada se imagina, não é somente uma ferramenta para se noticiar as transformações conjunturais e os eventos que afligem a humanidade, as crises econômicas, ou toda essa quantidade de guerras que a gente vivencia. Né? Ela é fundamental para a compreensão das causas geradoras de cada um dos fatos abordados dentro desses aspectos que eu citei, e também da construção de cenários para o que pode vir ou virá a se desenrolar posteriormente. Ou, no caso de já estarmos analisando um fato histórico, né, portanto, já ocorrido, ela vai nos permitir compreender o jogo do poder que desencadeou esse fato, as disputas em torno do controle de territórios e, principalmente, a compreensão das estratégias utilizadas para se atingir os objetivos daqueles atores envolvidos no processo. Esse é o elemento principal da geopolítica, a estratégia. A sua origem, né, a origem da geopolítica, ela remonta ao tempo em que os Estados-nações se expandiam, né, lá pelo final do século XIX, né, época do poder crescente dos impérios, mas também da modernização do Estado e da criação de mecanismos que fortaleceriam toda a estrutura necessária para garantir a defesa das fronteiras territoriais nacionais, do controle da core area, né, que é uma expressão de Hatzel, né, digamos, o criador da geografia política, né, uma preocupação da manutenção dos seus recursos naturais e da sua população. Né? Portanto, era aquela área central, né, mais, digamos, potencial do ponto de vista dos seus recursos estratégicos, principalmente recursos naturais. Né? Inicialmente visto, portanto, como geografia política, né? Nessa construção temática e epistemológica, né, que foi elaborada por Friedrich Hatzel, e que depois foi tornada geopolítica, né, na criação desse acrônimo, né, geopolítica, por Rudolf Gelling, né, um autor suíço, né, que se consolida com a expansão, né, a geopolítica, né, evidentemente, se consolida com a expansão da própria Europa, né? E esse saber estratégico ele vai ser exatamente fundamental para isso, ali se destacando a Alemanha, né? Onde a geopolítica vai ser difundida fortemente através das ideias, né, dos estudos, análises e elaborações teóricas de Karl Haushofer, né, que foi o criador da escola alemã de geopolítica e terminou se tornando um personagem dúbio, né, na relação com a estratégia nazista do expansionismo do Terceiro Reich. Os embates que vão acontecer com a escola francesa, né, a escola alemã de um lado, né, e a escola francesa do outro, né, e essa escola francesa vidaliana, né, ou laplaciana, inspirada no geógrafo Vidal de Lablache, né. E aí a geopolítica terminou indo muito, né, sendo influenciada pelas diatribes de Hitler, né, na Alemanha, inclusive mesmo sob contestação do próprio Haushofer, né,
Mas, em função disso, né, a geopolítica vai amargar um revés muito grande, né, pela dimensão que vai alcançar naquele país e pelas consequências que virão em função da derrota do nazismo e ali da Segunda Guerra. De Ratzel a Haushofer, o caráter expansionista, né, o elemento da visão estratégica que considerava um Estado-nação uma condição necessária para o seu hegemonismo, né, e até mesmo a sua sobrevivência, né, a escola geográfica ela vai influenciar sobremaneira, né, tanto a Alemanha quanto aqueles países que vão exatamente se inspirar nesses estudos. O pós-Segunda Guerra, o resultado, claro, e a derrota da Alemanha, ela termina influenciando tudo isso, né? E os ataques franceses sobre a geopolítica se intensificam, né? E termina por prevalecer, inclusive, algumas intrigas que foram feitas, não por geógrafos, né, mas por historiadores, né? Da escola dos análises recém-surgidos, né? Principalmente a partir de Lucien Febvre. Né? Ele sim que vai opor Ratzel, né, identificado como determinista, a Lablache, visto então como possibilista. Né? Não dá para entrar nesse debate, nessa discussão, né, porque evidentemente aqui o tempo do vídeo tomaria uma dimensão muito maior. Né, mas são questões que elas são discutidas também no âmbito da geopolítica. E, particularmente, eu não entro nessa disputa que essas escolas fazem entre essa caracterização, com essas caracterizações de determinista e de possibilista. Né? Para mim, isso não é a questão mais importante e fundamental a ser discutido na geopolítica. Bom, a queda do nazismo, então, vai levar junto a geopolítica, né, por consequência. E Haushofer, em função exatamente de toda essa pressão sobre ele e dessa dubiedade em sua atuação, ele que era também filiado ao partido nazista, ele termina se suicidando. Né? Tanto ele quanto a sua companheira, que inclusive era de origem judia. Né? A história do Haushofer é marcada exatamente por essas tragédias, e o filho dele já tinha sido executado pelo comando nazista em função de uma tentativa de golpe contra o Hitler, no qual ele participou. Os ares democráticos que virão depois, né, do fim da Segunda Guerra, e essa identificação da Alemanha com a geopolítica, né, bem como a preocupação com a União Soviética, essa preocupação ocidental com a União Soviética, induziu as escolas ocidentais a fazer da geopolítica uma persona non grata. Né? Por trás disso, o temor com um poder estratégico advindo desses conhecimentos, né? Conhecimento que a geopolítica possibilitava, né? Mas que sempre foi usado pelos estados e negligenciado muito, infelizmente, pelas academias, né? E a geopolítica, em função disso, se torna vítima de si mesma, né? Pelo menos até esse momento. Né? É claro que por trás da geopolítica existe a geografia, né? E o saber estratégico que ela carrega. Né? E isso foi bem detalhado, né? Um trabalho paradigmático que resgatou o papel crítico da geografia, né? Depois então dessa ser levada ao limbo, né? pelas marcas que ficou no embate, né? com a escola francesa e com o pós-guerra. É evidente que isso afetou muito a geografia, né? E esse próprio autor, ao qual eu me refiro aqui, que é Yves Lacoste, né? Ele vai exatamente dizer isso, é impossível separar a geopolítica da geografia. E o livro que ele produz, né, que terminou possibilitando, né, a partir dele, né, o reerguimento da geopolítica e a discussão sobre a geografia crítica, que foi o livro A Geografia. Isso serve em primeiro lugar para fazer a guerra. Mais do que reforçar o caráter político desse saber e tecer forte crítica à geografia ensinada nas escolas, até aquela época,
evidente como consequência de todos os embates políticos e geopolíticos, o Lacoste vai ser enfático em afirmar, né, que mais importante do que considerar ser a geografia uma ciência é considerá-la um saber estratégico. É evidente que essa é uma questão absolutamente polêmica, né? Mas ele vai dizer que essa é a real grandeza da sua importância, né? E por isso tão temida por determinados setores, né, mas inerentes e necessários ao planejamento e ação do Estado, e não somente para a guerra. Então Lacoste, dessa maneira, reforma a necessidade da política para a geografia e busca resgatar o papel de Hatzel na projeção desse saber estratégico, mas resgata também obras importantes também um geógrafo muito polêmico, né, mas muito importante para a geografia, que foi Élisée Reclus, um geógrafo francês, bastante engajado, né, de visão mais progressista, exatamente por esse aspecto histórico de sua militância, de participação nos movimentos populares e revolucionários de sua época, e por ser assumidamente um anarquista. O movimento da geografia crítica, que advém a partir dessa obra de Lacoste, né, procurou exatamente tirar a geografia desse limbo, né, e junto com ela a geopolítica. Mas o elemento diferente que vai projetar a geopolítica, né, de volta ao seu patamar de importância, mesmo que em muitas escolas tenham como determinação geografia política, o que para Lacoste é redundante, é a sua afirmação, né, essa aqui eu já referi, que a geopolítica é a essência, né, da geografia. E o caráter de totalidade essencial para essa ciência e saber estratégico só poderia estar completado com devida importância da inserção da política em seus conteúdos, por sua própria natureza. Lacoste critica, em sua obra, a fragmentação da geografia, algo que será objeto da preocupação de uma geração de geógrafos até o final do século, quando submetido, como outras áreas do conhecimento também, né, ao processo de globalização, né, e terminou por se tornar difícil evitar essa fragmentação. Ao contrário, né, ele se acelerou como um elemento muito forte da característica marcante de uma nova etapa do capitalismo, né, que levou praticamente todas as áreas do conhecimento, né, nessa mesma direção, para o bem ou para o mal. Se analise da forma que se procura compreender, tendo a fragmentação ajudado ou prejudicado determinadas áreas. É evidente que a visão de totalidade, né, que acompanhava, né, toda a condição e a visão epistemológica advinda da influência marxista na geografia, ela assume uma importância muito grande, porque isso vai ser muito forte no Lacoste, é absolutamente difícil separar o todo, né, sem compreender as partes. Essa visão de totalidade que advém do próprio marxismo. E isso, para ele, é o que vai garantir a geopolítica a condição de reforçar o caráter crítico da geografia e o resgate da política como elemento fundamental de sua essência como saber estratégico, na análise da totalidade a partir do conhecimento de suas partes e, portanto, da compreensão crítica da realidade. Mas todo esse movimento ele não foi bastante suficiente, né? Porque o estigma em torno da geopolítica era muito forte e, ideologicamente, se constituiu em uma arma que foi utilizada no âmbito da Guerra Fria. Muito embora nenhum Estado-nação, de qualquer um dos lados desse espectro, tivesse abdicado da geopolítica como fundamento de seus planejamentos, né, de estudos do potencial de riquezas estratégicas
principalmente no âmbito da geração de energia e da proteção e expansão de suas fronteiras. Em síntese, da defesa de seus territórios nacionais e até mesmo de suas colônias, muitas ainda mantidas diretamente ou de forma disfarçada. No entanto, a mesma globalização que acentuou a fragmentação e os conhecimentos, né, essa mesma globalização, a partir do final do século XIX, principalmente, foi ela que projetou em larga escala a geopolítica e tornou a geopolítica uma expressão utilizada nos próprios noticiários, como se vê nos dias de hoje. A aceleração contemporânea, o desenvolvimento científico e tecnológico, o poder da informação acessível a praticamente todas as pessoas, o deslocamento de mercadorias com muito mais facilidades e das pessoas, com certas restrições, obviamente, mas com veículos mais rápidos e eficientes, e principalmente a multipolarização do mundo decorrente de todo esse processo. Embora isso não fosse o desejado pelo Império, mas foi o que levou à globalização. Todos esses elementos já não podiam mais ser compreendidos sem a geopolítica. Notadamente quando, depois então de 2001, com o ataque ali ao coração do Império estadunidense, disseminou conflitos por todos os cantos e modificou para sempre o formato das guerras e o sentido da paz. A clássica frase, se desejas a paz, prepara-te para a guerra, passou a fazer cada vez mais sentido, embora ela fosse exatamente a expressão da própria Guerra Fria. Em sua nova fase, o capitalismo ele disseminou pelo mundo a ganância e a usura, distribuiu riqueza para poucos e a pobreza para muitos. O que se projetou com a globalização, em seus momentos de deslumbramentos, se demonstrou pérfido, perverso e destruidor, a partir do final da primeira década do século XXI. Impossível tentar compreender esse mundo sem a geopolítica, pela noção de totalidade que ela representa. Mas qual geopolítica? Essa é a pergunta que nos move. Porque de repente se falava de geopolítica de alimentos, de geopolítica de biodiversidade, de geopolítica da água, do Oriente Médio, geopolítica da África, geopolítica do petróleo, dos recursos naturais, das questões ambientais e por aí afora. A grande mídia corporativa trouxe para o foco de suas análises e interpretações aquilo que a geografia refutou por muito tempo e a popularizou. A geopolítica. Isso se acentuou com a disseminação desse vírus mortal, o SARS-CoV-2, sendo uma forma de contenção a partir da China e a partir daí para todo mundo, né? Europa, América, Ásia, África, e paralisou praticamente todo o sistema, praticamente toda a cadeia produtiva do sistema capitalista. Todas as cadeias, elas terminaram assim, de uma forma ou de outra afetada, mais ou menos, né? Aí, claro, se destaca essa cadeia produtiva que movimenta as grandes corporações farmacêuticas. O olhar crítico e cirúrgico a ser feito sobre todos esses processos, e esse em particular, não pode prescindir da geopolítica. Os embates que se acentuaram e estremeceram as relações políticas e comerciais entre as grandes potências, notadamente Estados Unidos e China, fez parecer como restrito apenas a um desses países eventuais controles internos em suas políticas e levaram a uma quebra daqueles princípios que foram constituídos com a criação de organismos multilaterais. E com a ocorrência, né, dessa epidemia, virou pandemia, né, inicialmente visto como algo localizado, né, tratado como algo típico do estilo de vida
chinês, isso se expandiu então e virou essa pandemia que nos afeta até os dias atuais. Né? Mas isso foi também utilizado do ponto de vista geopolítico e do ponto de vista do discurso, né? Para poder atacar e atingir a China. Os países, em sua grande maioria, não se prepararam para o impacto, né, que isso teria na vida das pessoas, da economia, né, dos países e do sistema, né, como consequência exatamente dessa disseminação por todo o globo. Né. E isso afetou todo mundo, portanto, de uma maneira global. Né. Os impactos foram monumentais, né, em um sistema que já vinha cambaleando, né, do ponto de vista da sua lógica de funcionamento. Então, aqui o parênteses não significa que o capitalismo está acabando, né, mas ele atua e sofre consequências de forma cíclicas. Né? Então, são crises que vêm e vão de forma e de características diferentes, né, mas com um potencial cada vez mais acentuado. Né? E a pandemia impulsionou evidentemente, essa crise. Né? Alguns países paralisaram quase que completamente, outros nem tanto, mas sofreram muito mais as consequências da ação do vírus, com um número muito maior de mortes e um prolongamento exatamente do tratamento para conter essa pandemia. E isso também afetou, talvez mais ainda, do que aqueles países que se fecharam para evitar que a pandemia se disseminasse em larga escala e que atingisse um número muito grande de pessoas. Né? Isso foi comparado, né, embora num quantitativo de mortes menores, porque os estados hoje já conseguem, né, pela própria ação para se produzir vacinas, conter essas ações, como aconteceram no começo do século XX, na chamada gripe espanhola. Né? Mas a economia, de uma maneira geral, ela, comparando-se o começo do século XX com o começo do século XXI, ela foi impactada muito drasticamente. Então, essa reviravolta na maneira, né, das pessoas viverem, né, que já vinha de uma situação, né, que a globalização criou, de facilitar o deslocamento das pessoas e do consumo acelerado, né, e isso me impactou de uma maneira muito forte e deixou o mundo praticamente paralisado e atônito. Né. Claro que nesse ambiente todo, né, em que a globalização impactou nos meios de comunicação, na maneira como as informações chegam, né, e viajam por todo o globo em tempo real, das redes sociais, com uma conexão que as pessoas têm o tempo inteiro, né, e se conversam. Né, claro, isso levou o mundo a uma situação de, como nós podemos caracterizar, de uma biruta de aeroporto, né, aquele instrumento que é utilizado para verificar a direção do vento em alguns campos de pouso. Né? E essa foi a realidade, evidentemente, que impactou. Né? E junto com isso, uma onda, né, de notícias falsas, que já também adivinham, inclusive de processos eleitorais, impacta nesse ambiente em que a população está absolutamente entregue, né, a uma doença praticamente sem que se soubesse em que condições ela seria combatida. Né? Então, foram 2 anos, está sendo 2 anos de combate a isso. Né? Então, isso, evidentemente, criou essas condições e essas circunstâncias, né, onde a voz dos estúpidos, né, e a horda que seguiam todos esses discursos terminaram por impactar a maneira como essa condição em que o mundo vivia pudesse ser revertido mais rapidamente. Né? Bom,
precisamos aqui chegar àquele elemento central, né, daquilo que nós precisamos demonstrar, o quanto a geopolítica ela se torna exatamente essencial para toda essa compreensão. Mas não só a geopolítica, a geografia. Né? O que a gente vê em muitos casos dessas abordagens, dessas análises que são feitas e até mesmo intituladas como geopolítica, né, são conteúdos que compõem a própria geografia. Né? Muitas vezes há exatamente essa confusão e é preciso exatamente fazer a distinção. Né? Mas a geopolítica é um braço da geografia. Né? Sim, evidentemente. Né? A geopolítica ela não pode prescindir da geografia, né, para as suas análises. Né? Mas não se pode confundir a geografia com a geopolítica, pela própria abrangência que a geografia possui. Né? E há muita confusão exatamente em torno disso, e, mais uma vez, muito influenciado pela própria maneira como o mundo passou a funcionar a partir da globalização. Né? Apesar da importância da geografia, isso não era acreditado. A geografia, embora análises geográficas. Como também, em muitas situações, análises geopolíticas, ela passa a ser feita por outros profissionais de áreas, inclusive alguns que não são afins, né, para tentar dar uma explicação sobre determinados acontecimentos. Então nós precisamos deixar essa questão também muito clara quando nós vamos fazer essas abordagens e essas análises. Né? Claro, tem aqueles elementos que eu citei lá no começo. Né? O olhar da geografia, o olhar da geopolítica, a questão da estratégia, do território, do Estado-nação. Né? Bom, todos esses elementos, né, eles são absolutamente necessários para que a gente possa identificar as condições do mundo no qual nós estamos vivendo, né? A maneira como nós somos impactados, né, por esse vírus, como ele se espalhou pelo mundo, como ele cria toda essa situação de impossibilidade de trabalho, né, e gera essa dificuldade, quebrando as cadeias produtivas. Né? Tudo isso vai nos ajudar a entender, né, as condições que levam a isso, pela forma como está interligado, integrado a economia local, regional, nacional e internacional. Né? Portanto, a geopolítica ela vai fazer uma análise e um olhar mais aprofundado do que, digamos, uma visão superficial da maneira como as notícias são veiculadas pelos meios de comunicação, né, que são reducionistas, né, elas não conseguem explicar pelo tempo que tem para noticiar determinados fatos e termina gerando muito mais confusões. Né. Isso termina sendo feito por meio de debates, de análises ou dos canais fechados, mas que não atinge a maioria das pessoas. Na estratégia, na análise da estratégia dos impactos gerados por todas essas medidas, né, nós podemos identificar, né, a paralisia das cidades, né, é evidente que isso termina culminando com uma regressividade, né, na economia, portanto gerando processos recessivos e depressivos, a alteração na ordem geopolítica mundial, né, isso é possível identificar, né, o desequilíbrio em função do próprio poder que alguns países exercem ou exerceram a partir da globalização, né, e a condição interna deles suportarem todas essas ações. E isso termina impactando, né, nessa disputa hegemônica também. Né?
Então, esse processo gerado pela pandemia acelerou a disputa por essa hegemonia e aproximou muito mais a China dos Estados Unidos, reduzindo aquele prazo que se imaginava para que a China pudesse se tornar a grande potência hegemônica mundial. Então, isso, evidentemente, foi afetado por esse processo, e a geopolítica vai nos ensinar, nos explicar exatamente o porquê disso. Né? E os conflitos, né? Porque os conflitos advieram, né? E cresceram em outro patamar, a partir exatamente de toda essa crise, né? As disputas pelo comércio mundial, né? E, evidentemente, aí nós chegamos a algumas guerras que se intensificaram. Né? Claro que essas guerras já vinham acontecendo, muitas delas também em função do poder hegemônico dos Estados Unidos, de sua própria agressividade bélica, mas também pelas disputas de recursos estratégicos, notadamente o petróleo e, mais ultimamente, recursos hídricos. Né? Essa situação que leva alguns países a ficarem em condições de escassez hídrica. Claro, isso impacta o deslocamento de população, né? Para suas fronteiras, ou o deslocamento dessa população para outras regiões do mundo. Bom, também o interesse da geopolítica na abordagem, na análise da ação dos organismos multilaterais. Esses organismos foram muito atacados nos últimos anos. A Organização Mundial de Saúde, Fundo Monetário Internacional e a Organização das Nações Unidas, dentre outros. Né? E, claro, compreender como esses organismos agem em meio a essa crise e em meio às disputas hegemônicas. Bom, fundamentalmente, a geopolítica ela vai exatamente centrar o seu olhar eminentemente estratégico no interesse desses Estados-nações, das grandes corporações, da beligerância e das relações entre os Estados-nações, e internamente a cada país, né, como é que vão sobreviver setores estratégicos, né, e empresas que são importantes e representam um capital nacional para além de suas fronteiras, né, e assim como também a questão da defesa do território nacional. Então, a globalização, o neoliberalismo principalmente, o sistema capitalista em essência, se tornaram pacientes em alto grau de contaminação e com grandes possibilidades de frequentar uma unidade de terapia intensiva. Traduzindo a crise que se intensifica. Então, olhar sobre essa possibilidade, né, de ampliação dessas crises e as consequências do estrago que essa pandemia tem causado em todos os segmentos sociais e por todos os cantos do mundo, né, são, sim, em essência, elementos fundamentais da abordagem geopolítica. Né. Podemos, né, observar diferenças, nuances que são identificadas quando se compreende a geografia como saber estratégico e um ramo do seu conhecimento que se preocupa por meio da necessária busca do conhecimento estratégico, né, a identificação da política que norteia as ações dos países ou grupos de países, né, e como vão se dar, como se dão essas relações entre eles, né, como se formam os blocos, os interesses e, por fim, as guerras. Né. Então, esse saber está contido na geopolítica. Né? Está contido na geografia, mas especificamente na geopolítica. Até por essa interconexão, né, que ela tem com as ciências políticas e com a história. Bom, nós podemos finalizar considerando como bastante relevante, inclusive como parte do que foi ensinado por Yves Lacoste, né, ser absolutamente importante resgatar o papel dessa geografia crítica. Né? E resgatar também o estudo de alguns geógrafos que foram importantes, né, e que terminaram sendo estigmatizados por sua participação política, né, pelo olhar libertário sobre o mundo, como foi o próprio Élisée Reclus.
né? Então, algumas dessas obras elas são importantes pelo caráter de análise criteriosa de realidades sociais absolutamente desiguais, né? Claro, tem que olhar pelo marxismo, né? Da visão dialética da sociedade das contradições, a maneira como essas sociedades funcionam, né? Mas assim também, feito por esse geógrafo de muito destaque, que é resgatado por Yves Lacoste, que é Elisée Reclus. Portanto, por uma geografia que seja crítica, política e necessária para que, principalmente os geógrafos, né, como dito por Yves Lacoste, não se limite somente a descrever o mundo, né, mas que possam também contribuir para transformá-lo. Né, e assim nós possamos expandir esses ensinamentos para aqueles que querem conhecer a realidade para além da sua superficialidade, né? Indo a fundo nessas contradições, nas maneiras, né, como esses conflitos se desenvolvem, né, nos embates que são travados ali pelos estados, que levam à guerra, não necessariamente guerra do ponto de vista bélico, mas guerras econômicas, como estamos vivenciando aí pelas sanções que são impostas, né, a partir de um país que detém a hegemonia da moeda que é padrão mundial no controle das movimentações financeiras, né, e comerciais, que é o dólar, né? Então é preciso exatamente ter essa compreensão, né, em toda a sua complexidade, como também, voltando, né, a essa referência para mim absolutamente fundamental, que é Yves Lacoste, que ele diz que o mundo é muito mais complexo do que nos querem fazer ver. Essa complexidade não é fácil de entender, mas é absolutamente necessário de buscar, estudar, analisar, né, e ter pelo menos uma pequena dimensão, né, da realidade e como ela é, e não como querem nos fazer crer que seja, fugindo do maniqueísmo. É isso, meus caros, foi um pouco longo, né? Agradeço a todos que chegaram aqui ao final, eu tive que ir adaptando ali esse artigo de quando eu escrevi, com essa realidade de 2 anos depois, né? Espero não ter ficado muito confuso e ter transmitido aquilo que objetivamente eu quis falar. Ele é um pouco longo, mas ele é exatamente para ser utilizado nesse curso que eu extraio exatamente no dia de hoje, né, terça-feira, 19 de abril, né, Dia dos Povos Aborígenes, né, chamados indígenas, aqueles que estão sendo cada vez mais dizimados e hoje, né, sobrevivem muito duramente, sendo assacados e atacados por garimpos ilegais, infelizmente, com a conivência de um governo que age de forma irresponsável em relação a essa questão que é absolutamente estratégica, né, do ponto de vista do Estado Nacional, né, porque são as populações indígenas que garantem a preservação de uma rica biodiversidade em diversos biomas, especificamente na Amazônia. Então, um abraço a todos vocês, e como eu sempre termino, Namastê. Portanto, o Deus que está dentro de mim saúda o Deus que está dentro de você. E não aqueles deuses pérfidos e perversos que são usados para disseminar o ódio, né, a ignorância e a perversão. Namastê. Até a próxima.